E então a ideia aqui é a gente apresentar um pouquinho do que a gente vem quebrando a cabeça aí ao longo desses mais 15 anos com as 5 leis biológicas, né? Tem sido um grande desafio, né? Para quem não conhece um pouquinho dessa história, ela vinha com cursos esporádicos, né? A gente trabalha com alguns professores internacionais já há um bom tempo e depois de um certo tempo a gente percebeu que precisava ter um processo mais constante, né? Tinha muitos movimentos importantes para mover dentro desse conhecimento, que se não houvesse uma continuidade, né, isso não se transformava realmente em atuação no mundo, né? Isso ficava como um conhecimento técnico, né, mas não se transformava em uma mudança de agir, né, de atuar. E a necessidade da constância era um ponto importante, e a gente começou a fazer esse trabalho, né? A gente tem é sempre um tema. O Dr. Hammer não criou nenhuma formação, não deixou um modelo de formação, ele simplesmente compartilhava os achados dele para os grupos que os seguiam, né? E depois fez uma necessidade de ir desenvolvendo outras competências e outros modelos de conhecimento que complementassem ou que favorecessem a atuação com as 5 leis. E aí a gente foi quebrando essa cabeça com outros professores também que foram fazendo outras trajetórias, né? A gente tem uma trajetória grande na área de saúde, de vários temas, e como eles iam casando, né? A gente vai apresentar esse modelo. Vale dizer que a gente está num grupo de segundo ano agora também, né? Então são 2 anos e a gente abre uma turma por ano. Então a gente hoje está com um grupo de segundo ano, já fizemos 2 encontros desse ano com eles. E um dos encontros, só para vocês terem uma ideia, um dos encontros que aconteceu no início desse ano foi novidade para esse grupo. Foi a primeira vez que a gente fez. E já tem uma ideia de um encontro extra que a gente vai oferecer para o grupo também de coisas novas. Eu quero dizer que a gente não garante que o que a gente está apresentando aqui seja o que a gente vai oferecer, porque sempre dá uma retocada, sempre coloca alguma coisa a mais, e que não é nem tanto de conteúdo, são de experiências que ajudam a absorver melhor esse conhecimento, né? Mas é um caminho que a gente vem modelando, né? Que começou muito no processo mental, do processo técnico, que o Dr. Hammer deixou muita coisa escrita, né? E uma necessidade de devorar isso, e depois fomos desenvolvendo as competências para que a gente possa ir vivendo essas experiências mais do que na cabeça, porque quando ele fala de nova medicina germânica, né, é realmente uma nova forma de se fazer medicina no sentido de cuidado, de acompanhamento, de potência, né? E requer algumas competências que grande parte dos profissionais de saúde, dentro da sua formação mais clássica, não se desenvolveu, né? Não foi explorado dentro da formação, seja ela na medicina, seja ela na fisioterapia, na psicologia, na nutrição, na enfermagem. E isso que a gente vai um pouquinho incorporando, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então, essa formação vem um pouco das nossas aflições também, né? De ir lidando com esse tema e acompanhando pessoas e, e conversando o tempo inteiro esse conteúdo com o que se passa, né? E a gente foi criando os nossos caminhos, né? Aprendemos muito com professores que já estão há 20 anos lidando com esse conhecimento, né? E hoje a gente já tem uma perspectiva muito diferente na hora de apresentar, e é isso que a gente vai trazer. Depois a gente vai explicar um pouquinho, mas a ideia é que a gente, dentro desse modelo, a gente vai ter toda a parte teórica, o Vini vai estar falando muito, e a ideia é o quanto a gente vai trabalhar uma perspectiva pessoal dentro do primeiro ano, né? E uma perspectiva na relação, no processo terapeuta-paciente no segundo ano, né? Onde a gente possa vivenciar as experiências mais na primeira pessoa, no primeiro ano, para que a gente possa
oferecer e trocar nisso no segundo ano. Então, essa nova forma de atuar implica numa nova perspectiva de ver o mundo, de ver a vida, né, como a vida se manifesta, como o nosso corpo se manifesta, e, e não é possível a gente aperfeiçoar o que a gente faz sem a gente aperfeiçoar quem nós somos, né? Então a gente vai o tempo inteiro trabalhando esse processo pessoal, não dizendo que ninguém é aperfeiçoado, não estou dizendo que ninguém é aperfeiçoado e nós temos a pretensão de aperfeiçoar, mas sim a possibilidade de viver junto e viver em relação. Então a gente vai estar trazendo muitos elementos do grupo, onde o próprio grupo vai ser um exercício de sociedade, né? Um exercício de vínculo, um exercício de troca, um exercício de contratos, de expectativas e realidades, né? E a gente poder, dentro do grupo, ir criando isso, porque na verdade são os contextos que nos colocam na vida também o tempo inteiro, desafiando as nossas capacidades de resposta, né? E é isso que a gente vai trabalhando. Mas eu vou dar mais informação sobre isso mais para frente no final, deixar um pouco a bola com o Vini, tem uma apresentação para mostrar e a gente vai ter uma pausinha depois da apresentação para as dúvidas, então tivesse vão anotando e a gente vai trocar um pouquinho no final. Beleza? Vini, tá contigo. Tudo bem, então, pessoal, falando um pouquinho de como é a nossa formação continuada. Essa aqui é uma formação aí que tem duração de 2 anos. É uma formação que foi elaborada, foi montada, né? Ela foi construída aí com muito carinho ao longo de muitos anos. Por um bom tempo ela ficou no forno, né, André, cozinhando, se preparando. A gente custou para colocá-la aí em curso e ela se iniciou assim oficialmente em 2021. Então estamos aí indo para a quinta turma, a quinta geração, como a gente gosta de chamar. E essa formação, ela hoje, ela tem duração aproximada de 250 horas, 250 horas que são distribuídas aí ao longo de módulos, não só módulos voltados para o conhecimento específico das 5 leis, mas também conhecimentos afins, conhecimentos que têm uma sinergia, que têm consonância com as 5 leis biológicas, tá bom? E por que a gente resolveu, né, criar essa formação? Como o André comentou, a escola, né, 5LB Brasil, ela foi surgindo de uma maneira muito despretensiosa. O nosso objetivo inicial era conhecer as 5 leis para nós mesmos, né, para cada um de nós. Então, diante das nossas angústias, diante das nossas dúvidas, da falta de material, da falta de material também na língua portuguesa. Então, a gente só encontrava materiais em inglês, em alemão, em espanhol, e aí a gente acabava traduzindo para nós mesmos, né, para os nossos alunos. Até então, eram seminários isolados que a gente organizava, e na intenção de nós aprendermos. Então, juntávamos um grupo para ter aquela força, para também ter condições financeiras de trazer esses profissionais, esses professores. Muitos deles foram alunos do Dr. Hammer. Então, nessa intenção de trazer esses profissionais aqui para o Brasil, que acabamos organizando esses cursos, esses encontros de maneira isolada. E o que a gente via é que entre um encontro e outro, acabava-se que faltava aquela força do grupo para poder ter motivação, para ter constância, para poder estudar, para poder discutir caso junto, para sanar as dúvidas. E a gente via que entre um módulo e outro, que inicialmente eram apenas um módulo introdutório, a gente tinha depois um aprofundamento, depois uma aplicação prática, mas eles eram muito espaçados entre eles. Então, acabava que quando chegava o módulo de aprofundamento, o professor não conseguia aprofundar, porque era como se estivéssemos
todos vendo pela primeira vez, né? Ficava um tempo sem ter contato, acabava esquecendo muita coisa. E então, ouvindo essas angústias dos alunos, que a gente, entre elas, né? Muitos relatavam que sentia encantado com o conhecimento, mas não conseguia colocar em prática, saía do curso com planos de estudo, mas que acabava se não realizando, ou então começava com uma certa frequência no início, mas depois com o tempo ia esfriando, aí não podia mais participar do encontro e acabava esfriando, né? As pessoas relatavam que não estudava com a frequência que sentia necessidade, não se sentia seguro com a especificidade que esse conhecimento ele exige, né, muito para sair daquela ideia dos achismos. Para quem já tem algum contato com as 5 leis ou que pôde fazer a experiência com a gente, deu para ver o quão importante é o refinamento, né, os detalhes de cada tecido, para saber a melhor forma de abordar aquele caso, de conseguir dar especificidade para o sentido biológico que aquele processo apresenta. E também muitos falavam assim que não sabia exatamente o que fazer com aquelas informações, né? E até a gente lembra os primeiros encontros que a gente fazia, eram encontros muito intensos, né, com uma quantidade de teoria muito grande, né? Em 5, 6 dias a gente passava com todos os programas biológicos. Então chegava lá na metade para o final, metade da turma já estava lá em solução, né? A outra metade em fase ativa e boa parte também já não sabia o que tinha sido dado no início. Enfim, a gente foi aprendendo, né? Com os relatos, com as experiências. Muitos também relatavam que não sabia qual era a sua posição ou como podia, com esse conhecimento, ajudar o próximo, se sentia inseguro, ou muitos chegavam com aquela ideia de que vou aprender as 5 leis ou a nova medicina para ajudar o próximo, mas tinha muita dificuldade, antes de mais nada, em aplicar em si próprio, na sua própria vida, que é algo que a gente, assim, logo na experiência, bate muito nessa tecla do quão importante esse conhecimento, ele antes de mais nada, para ser vivenciado em primeira pessoa. E a partir daí a gente consegue, com mais facilidade, ou até eu diria menos dificuldade, né, conseguir ajudar o próximo. Então, como o André comentou, o primeiro ano ele é muito focado, ele tem esse enfoque de colocarmos em prática esse conhecimento em nós mesmos. Tanto que vocês vão ver que, além dos módulos de 5 leis, a gente traz alguns módulos com alguns professores convidados que ajudam o aluno a se trabalhar também em uma série de questões que a gente vai falar aí mais adiante, tá bom? E aí, dentro desse novo formato, a gente procurou, né? Difícil dizer se todas essas etapas elas foram, né, alcançadas. Como o André falou, a cada ano a gente procura melhorar dentro da necessidade de cada grupo. Então, ela é uma formação assim muito dinâmica, muito flexível, e a cada ano a gente vai aprendendo e vai melhorando e vai aperfeiçoando a nossa formação, tá bom? E aí a participação, né, de cada um de vocês, caso venham fazer parte aí dessa jornada com a gente, mas o nosso agradecimento também a todos aqueles que participaram dessa jornada com a gente e contribuíram para deixar a formação do jeito que ela está hoje, tá bom? E um conteúdo aí extremamente, né, preciso, detalhado e verificável, e não uma ferramenta aproximativa ou genérica, como a gente acaba vendo, né, que infelizmente é a forma com que esse conhecimento se deturpou, se distorceu desde que ele começou a chegar aí no Brasil há umas décadas atrás aí. Então a gente procura
dá um lugar aí de respeito, um lugar de responsabilidade para a utilização desse conhecimento, né? Sem confundi-lo aí com uma série de questões polêmicas. A gente procura desmistificar também muitas delas, principalmente na experiência 5LB, que a gente vai falar um pouquinho aí como é que ela funciona, que é um pré-requisito para entrar na nossa formação continuada. Então, é a forma que a gente procura apresentar esse conhecimento dentro da nossa formação continuada, tá bom? Bom, e como é que os interessados, né, em fazer a nossa formação, eles podem ingressar? Quais são esses pré-requisitos? Qual que é a porta de entrada para entrar nessa jornada aí com a gente? Hoje nós temos a experiência 5LB, né? Inclusive alguns que estão aqui hoje estiveram com a gente nessa experiência em janeiro, lá em Salvador. Teremos outras aí pela frente, agora nos meses seguintes, e aí vocês podem conferir depois no site ou chamar o Rodrigo, que ele pode informar melhor para vocês. Essa experiência, ela é o nosso encontro presencial. Então, é a principal forma e mais recomendada que fazemos para quem quer, primeiro, ter acesso a esse conhecimento, caso não conheça 5 leis, quer ter um conhecimento básico, ter uma ideia do que se trata as 5 leis biológicas, mas também para aqueles que já fizeram outras formações, fizeram outros cursos, que é uma forma de conhecer a maneira que a nossa escola procura ensinar esse conhecimento. Tá bom? A forma que eu e o André ministramos, abordamos e lidamos com esse conhecimento. O próprio nome diz, é uma experiência, ou seja, ao longo de 3 dias, de sexta a domingo, a gente fala não só sobre cada uma das leis, assim como apresentamos alguns programas biológicos, mas também fazemos dinâmicas, fazemos práticas de senso-percepção, trazendo alguns exercícios e dinâmicas de como reconhecer esses programas, como colocar em prática esse conhecimento. E também trazemos ali discussões de casos, seja do próprio grupo, né, dúvidas que venham a surgir, mais dúvidas de pacientes. Enfim, é uma experiência que a gente procura propor, que a gente procura promover nesses 3 dias. Além, é claro, da interação entre os participantes, né, algo que o online acabou se perdendo muito, né? Então, é uma oportunidade aí que a gente vê com muita diferença de quem participa da experiência 5LB e que até então era um pré-requisito, digamos assim, obrigatório para entrar na formação continuada. Tá? Mas que, diante da dificuldade que a gente viu e diante de tantos pedidos, principalmente para aqueles que estavam em cidades muito distantes das cidades que organizamos as experiências 5LB, esse ano a gente vai abrir uma exceção, né, para aqueles que já conhecem, que já têm alguma formação, que já têm algum curso de 5 leis e que estejam muito distantes, que estejam com inviabilidade de participar da experiência 5LB. Então, a gente vai fazer uma aula online especial ao vivo. Tá bom? Essa aula, o Rodrigo depois confirma para vocês quando vai ser a data e também os horários. Mas para essa aula a gente vai ter também algumas, digamos assim, exigências para que a gente possa torná-la o mais próximo ali da nossa experiência 5LB. Claro que não é a mesma coisa, mas nós vemos como uma forma de possibilitar, né, muitos daqueles que queiram entrar na formação, mas mesmo esses que façam esse encontro online, fica ainda o convite para que se esforcem para, mesmo depois de iniciado a formação continuada nossa, em algum momento consiga fazer experiência em alguma das cidades que elas acontecerem. Tá bom? A aula online especial ela também vai ter a duração aí de 3 dias.
Mas claro que com algumas limitações aí, que talvez a gente não consiga comparado ao presencial, mas mesmo online faremos também algumas práticas, algumas dinâmicas para tentar se aproximar ao máximo dessa experiência. Tá legal? Bom, e a formação continuada, né? Como é que ela funciona? Uma vez os interessados realizando a experiência 5LB ou essa aula online, a gente inicia a jornada com alguns módulos. Esses módulos, ou melhor dizendo, essa é uma formação híbrida, então temos módulos tanto online, ao vivo, como também módulos presenciais. Tá? Esses módulos, eles são divididos tanto com módulos envolvendo cada um dos programas biológicos. Então, a gente divide, começando pelo módulo 1, que é uma imersão nas 5 leis. Aqui a gente aprofunda em cada uma delas, dá o devido aprofundamento que a gente não consegue, em virtude do tempo, dar na experiência 5LB, e faz essa revisão e esse alinhamento de conceitos, comportamento clínico e tecidual. Legal? O módulo 2 e 3, a gente aprofunda nos programas de paroencéfalo, que são os programas do tecido antigo, do cérebro antigo, melhor dizendo. Bom. E depois, no módulo 4, 5 e 6, a gente aprofunda nos programas do neoencéfalo, ou seja, do cérebro novo. E cada um desses módulos, onde aprofundamos nesses programas biológicos bem específicos das 5 leis, esses módulos eles acontecem de final de semana, sexta à noite, sábado de manhã e domingo de manhã, tá bom? Esses especificamente funcionam nesses horários, então de uma maneira assim bem flexível, que permite que todos aí consigam se organizar. Normalmente eles acontecem no último fim de semana de cada mês, e são ministrados aí tanto por mim como pelo André. Legal? Tinha comentado que a gente convida alguns professores para dar módulos de temas, de conhecimentos que têm sinergia com as 5 leis e que ajudam a gente a ter uma melhor compreensão e prática desse conhecimento, como, por exemplo, que a Ana Teresa Camasmi ela apresenta, que é o módulo de fenomenologia. Temos também o módulo da criança interior, com a Cláudia Couto, que é uma psicóloga, ela faz um trabalho maravilhoso da criança interior. Módulo 5 e 6 que eu comentei, que a gente aprofunda nos tecidos do cérebro novo. Temos um módulo aí 7, onde o André traz para a gente a teoria polivagal, que também tem muita sinergia com as 5 leis biológicas, baseado nos estudos do Porges, também traz alguns conceitos ali do Peter Levine, enfim, um módulo que dá bastante entendimento de como funcionam os programas biológicos com essa base da teoria polivagal. Né? E temos o módulo vivencial, esse é o nosso encontro presencial, e a gente brinca que é o mais esperado, né? É onde todos aí se encontram. A gente, nesse módulo, além, é claro, de aprofundar em cada um dos programas, de dar mais detalhes, mais aprofundamento, a gente apresenta também as constelações cerebrais, que é o descobrimento do Dr. Hammer, onde ele conseguiu compreender muitas das mudanças de comportamento que ocorrem quando há combinação de programas biológicos. Então, em especial as psicoses, né? Então, esse módulo a gente acaba aprofundando nas constelações cerebrais. E além, é claro, de trazer muitas dinâmicas, muitas vivências. A gente faz atividades também em grupo, tanto antes de iniciar ali a programação oficial, a gente tem atividades extra-oficiais. A gente faz jantares também temáticos com o grupo, a gente faz práticas e dinâmicas
pela manhã, caminhadas, práticas de yoga, de meditação. Então, a gente brinca que é o mais esperado, porque já rola o boca a boca, né, entre aqueles que já fizeram a formação, então acaba falando para os amigos, ou mesmo aqueles que já vêm namorando, né, vêm acompanhando a gente, eles acompanham os stories, as postagens, e então já ficam naquela ansiedade esperando por esse módulo. Bom, e aí temos o segundo ano, onde a gente já assim aprofunda mais na parte do processo terapêutico, em especial na posição do terapeuta, na relação de terapeuta com o cliente. Bom, a gente aprofunda nos temas relacionados às 5 leis biológicas, entramos em diagnóstico diferencial dos mais variados tecidos, tá? Eles também acontecem com essa mesma distribuição de sexta à noite, de sábado de manhã e domingo de manhã. E temos aí alguns módulos com professores convidados. O módulo de ferramentas da vida adulta, com o Ricardo Mendes, também um módulo muito bacana. O Ricardo tem uma bagagem enorme com relação a esse tema. O Ricardo, que ele é constelador familiar, ele faz uns trabalhos vivenciais no Rio de Janeiro muito interessantes, muito profundos. E o Ricardo, ele também, né, já fez a experiência 5LB com a gente, então conhece 5 leis, consegue fazer essa ponte entre esse tema das ferramentas da vida adulta e as 5 leis. Bom, módulo 4, a gente acaba aprofundando em diagnóstico diferencial do sistema reprodutor e também do trato digestivo. Módulo 5, trazemos o professor Luiz Felipe Espinosa, que é um médico mexicano, ele que a gente tem aí como uma grande referência, é o nosso grande mentor aí que nos apresentou as 5 leis, nos apresentou também o Mark Pfister, a Simona, que foram alunos do Hammer. E o professor Luiz Felipe tem uma bagagem enorme e ele continua nos auxiliando, nos assessorando aqui na nossa formação. Então, ele dá esse módulo 5, onde envolve a terminologia tumoral, fala sobre a distinção entre diagnóstico convencional, entre outros temas que a gente acaba vendo necessidade, que vai surgindo do grupo, e a gente acaba trazendo para ele apresentar também. Bom, o Ricardo Mendes, ele dá um módulo também de ordens da ajuda, de fundamental importância aí, principalmente para quem é constelador e conhece, né, as constelações do Hellinger. O importante é saber essa relação, né, a posição, melhor dizendo, de ajuda. Então, um módulo que a gente se viu de grande necessidade para aplicação, para a utilização desse conhecimento, principalmente no que se diz respeito em ajudar o próximo, né? E temos também o nosso módulo presencial, também de 5 dias, assim como do primeiro ano. E aqui a gente traz o conteúdo integrando também teoria, dinâmicas, vivências, de tudo isso todo esse conhecimento que foi abordado ao longo em especial do segundo ano, mas obviamente também desde o primeiro, além, é claro, das atividades aí socioculturais, né? Temos um módulo com um radiologista argentino, que é o Alejandro Lisa. O Alejandro, ele tem uma bagagem muito grande, ele trabalha dentro, né, de um hospital, fazendo exames de imagem e correlacionando a clínica dos pacientes com os focos de Hammer. Então, ele tem um grande acervo de imagens e ele apresenta para a gente nesse módulo como identificar, como fazer as devidas correlações. Não que seja uma necessidade, né, uma urgência utilizar os exames de imagem, mas caso tenhamos essas imagens de tomografia, é uma ferramenta aí complementar no diagnóstico. Legal? E temos também um módulo
online com a Simona Cella e com a Paty. A Simona, como a gente disse, ela foi aluna do Dr. Hammer, trabalhou muito tempo com ele, e ela traz esse módulo muito bacana, assim, ela tem uma experiência vasta, trabalha aí há mais de 25 anos com a Simpulex, e a gente fala que, assim, acho que não tem pessoa que vive mais na pele e de maneira visceral esse conhecimento da Simpulex. Então ela traz assim com uma facilidade, com uma simplicidade esse conhecimento que para nós assim foi um divisor de águas conhecê-la e conhecer o trabalho dela. Então ela é uma pessoa que assim não poderia ficar de fora da nossa formação, tá bom? Então esses são os módulos que nós temos na nossa formação continuada, tanto no primeiro como no segundo ano. E o que acontece, o que tem entre um módulo e outro, tá bom? Vou falar para vocês no primeiro ano, como é que a gente organiza esse intervalo entre os módulos, até porque no segundo ano acaba mudando uma coisa ou outra, mas no primeiro ano, o que nós temos para esse ano de 2025? Antes de cada módulo, a gente envia para vocês a gente envia uma apostila, um pouquinho, aí. A gente envia uma apostila pré-módulo. E o que vem o que tem nessa apostila pré-módulo? A gente traz um conteúdo, conhecimento teórico do que vai ser apresentado nesse módulo. Tá? Por quê? A gente viu que depois do primeiro ano, muitos participantes, muitos alunos, eles sentiam uma certa dificuldade com os termos mais técnicos que eram apresentados. Tá? Então, a princípio, a gente achou que a maioria das pessoas que se interessariam pela formação seriam profissionais da área da saúde, mas a gente viu que não. As pessoas das mais variadas áreas e profissões se inscreveram e participam hoje da nossa formação, mas mesmo aqueles que são da área da saúde, muitas vezes já estavam há muito tempo sem ter contato com certos conhecimentos, com certos sistemas, com a anatomia, com a fisiologia, com a embriologia. Então, a gente viu como necessário enviar uma apostila pré-módulo que ajuda a dar uma ideia, ajuda a dar um refresh nesses conteúdos, nesses conhecimentos que vão ser apresentados no módulo. Tá bom? Então, mais ou menos uns 10 dias antes, a gente envia essa apostila para que todos possam aí dar essa revisada, se preparar para que cheguem no módulo um pouco mais assim nivelados enquanto grupo, tá bom? A gente envia também a apostila do módulo, aí sim com os programas que vão ser apresentados, com o conteúdo que vai ser apresentado naquele módulo, tá bom? A gente tem a plataforma online de estudos, então essa plataforma fica disponível para vocês aí 24 horas, inclusive com todas aquelas aulas que foram apresentadas. Nessa plataforma tem os exercícios, né, relacionados ao conhecimento das 5 leis, que vocês podem fazer e refazer quantas vezes quiserem. São perguntas relacionadas a cada módulo que ajudam vocês a ter uma ideia, né, do que precisa aprofundar, do que precisa estudar um pouquinho mais. Ela é feita de forma livre, né? O objetivo não é dar nota e nem cobrar, mas é algo para cada um, né? Para si próprio aí poder se autoavaliar e saber em que ponto ou que quesito ali precisa aprofundar um pouquinho mais. Legal? Entre um módulo e outro, a gente tem também os plantões de dúvida ao vivo. Então, em torno de 10 dias depois do módulo, a gente faz esse plantão de dúvidas de 2 horas, normalmente às segundas-feiras, à noite, onde a gente, tanto eu como o André, a gente abre para perguntas relacionadas ao módulo que teve, ou então de módulos anteriores, assim como dúvidas também de casos,
muitas vezes algum tema, algum programa que ficou faltando finalizar no módulo, a gente usa o plantão de dúvidas aí para abordar todos esses temas. Legal? Tanto os módulos que são dados ao vivo, tanto o plantão de dúvidas, eles ficam gravados. Então, caso vocês não consigam participar ao vivo, né, ou percam alguma parte, vocês podem assistir, ele fica gravado, tá? No máximo dia seguinte, assim, eles já estão disponíveis para vocês nessa plataforma nossa. Cada um de vocês vai ter acesso, tem usuário e tem senha. E caso você tenha assistido ao vivo e queira assistir novamente o módulo, vendo, revendo, baixando a velocidade, acelerando a velocidade, né? Então a tecnologia tem essas facilidades, essas comodidades. Então as aulas elas ficam todas gravadas e vocês têm acesso aí durante toda essa formação ao longo dos 2 anos, tá bom? É claro que a gente sempre faz o convite para que participem ao vivo, principalmente por conta das práticas, das dinâmicas, mesmo os módulos onde a gente aborda o conteúdo mais específico das 5 leis, ele é regado aí de muitas dinâmicas em grupo, grupos de regulação, dinâmicas relacionadas àqueles programas que estão sendo apresentados, dinâmicas de senso-percepção. Então, é um módulo assim, muito vivo, ele não é apenas teórico. E, então, é claro que fazer ao vivo ele é muito mais vivencial do que a gravação. Mas a gravação está aí para, caso tenha algum imprevisto e não consigam participar, é possível assisti-la posteriormente. Legal? Bom, acho que basicamente é isso com relação à formação. Quero até convidar o André para voltar aqui, caso tenha esquecido de algo, caso queira dar mais algum detalhezinho que eu tenha esquecido, antes até da gente abrir para vocês aí para perguntas. Não? Não, acho que é isso, Vini. Tem bastante coisa aí. Queria até depois ver com você o que veio disso tudo que foi falado, mas acho que agora ver se tem algumas dúvidas específicas e alguém queira perguntar ou tenha vindo já com essas dúvidas e a oportunidade de a gente trocar uma ideia sobre isso. Fique à vontade aí, só levantar a mão ou abrir o microfone, por favor. E também, né, André, enquanto o pessoal vai se manifestando e levantando a mão, tudo isso que foi apresentado, vocês conseguem ver, ter acesso tanto no nosso site, mas também precisando a gente envia para vocês aí a apresentação e também a gente pode dar o acesso a essa gravação aqui, caso vocês queiram assistir novamente, tá bom? Mas a gente abre aí para dúvidas, inclusive na sequência o Rodrigo ele vai enviar para vocês aí as datas direitinho de quando inicia, quando são os módulos, também algumas condições aí que temos para esse ano, como é que vai funcionar com relação ao pagamento, a parte financeira, as facilidades que a gente tem também de pagamento. Bom, tudo isso o Rodrigo envia para vocês aqui ao final, individualmente ou no grupo que vocês façam parte aí, caso já tenham feito a experiência. Legal? Bom, eu falei demais. Passo a palavra aí para quem quiser tirar alguma dúvida. Marcela, por favor. Bem, tá fechado? Pronto, agora foi. Tudo bem? Tudo bom? No processo final,
de conclusão, como é que é? Eu acho que se vocês falaram, eu não peguei isso. Tem um trabalho de conclusão, como é que é o final, assim, para a gente ter o certificado e atuar com horas de supervisão, não sei como é que é isso. Então, boa pergunta. Esse realmente é um lugar que a gente está desenvolvendo, né? O que a gente faz hoje, até vale comentar. Bom, primeiro responder a pergunta, depois eu pego o que você puxou. O que a gente está organizando para o final da turma de vocês é a apresentação de um caso. Ter uma descrição de caso com os elementos trazidos, com o link que foi feito, os programas, as fases e, e um pouco do acompanhamento. A gente vai falar sobre isso já no segundo ano, um pouco de discussões de alguns rótulos diagnósticos com vocês, né? Então, algumas coisas que a gente ouve, né? Tipo diabetes, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, artrite psoriásica, ou qualquer outros nomes aí, ou até de psicoses e outros nomes, e a gente poder traduzir, né, isso em linguagem de programas, né? E a ideia é uma apresentação de caso. Realmente é um curso onde é muito mais de, de formação dentro do conhecimento das 5 leis, mas a parte terapêutica a gente fica um pouco, porque cada um tem sua bagagem, seu arsenal terapêutico, né? E a gente vai cruzando isso, a gente traz elementos que são elementos comuns a toda a integração de aprendizado, né? Toda a integração de experiência tem alguns elementos comuns que são importantes para aprendizados e processos terapêuticos, mas cada um fica um pouco livre. Mas a gente tem, a partir do raiz, que é assim, quando a gente termina a formação, a gente tem um grupo de ex-alunos, vamos dizer assim, pessoas que terminaram a formação, e a gente faz revisões, supervisões mensais, encontros mensais de discussões clínicas, de novos conteúdos, de trocas de abordagens terapêuticas, e aí a gente segue um caminho, quem quer continuar dentro disso, no processo das supervisões. E alguns encontros anuais, assim, tudo que é adicionado na formação, eles também aprendem, eles vão sempre Atualizando. atualizando esse processo, né? Mas não tem uma exigência de intervenção terapêutica, por exemplo, e sim algumas premissas que são colocadas dentro dessa descrição de caso. Mas para você ter uma ideia, já é uma coisa nova, que vai começar com a turma de vocês, assim, não é nenhuma coisa que a gente conseguiu, a gente tem desenvolvido. A ideia é ter isso bem organizado, ter supervisões, pontos, trocas e tal, porque eu acho que assim ajuda, né, a realmente aplicar o processo, né? Intervenções pessoais, intervenções no outro. Mas é como a gente está organizado hoje, tá? Bom, obrigada. Obrigado pela Eu pergunta. adorei essa ideia que vocês já estão fazendo de ter uma supervisão continuada para quem desejar, porque eu fiquei muito empolgada, né, quando a gente saiu da experiência. Aí eu comprei o livro e eu li, e eu fiquei com um gostinho assim de quero mais, mas de como é que eu aplico isso, como é que eu faço isso, que olhar é esse que eu vou colocar aqui sem ter embasamento direito, sabe? Ao mesmo tempo, assim, com uma curiosidade, mas sem saber. E quando você fala que as pessoas continuam, assim, às vezes é um novo paradigma, né? Uma nova forma de você olhar as coisas. E isso traz um investimento, eu acho, assim, constante, sabe? De continuação mesmo, de continuidade mesmo para isso. Pelo menos me tocou dessa forma. É por isso que eu também estou aqui e bem inclinada a fazer a formação, confesso. Legal, feliz. Mas é isso, assim, é muito desafiador e ainda mais quando a gente abre para todos os profissionais. Então a gente tem muitas linhas terapêuticas diferentes, mas assim como numa faculdade de engenharia conhecer as leis da gravidade são importantes, né? As leis biológicas, teoricamente, elas são fundamento para toda a relação de seres vivos, né? E quanto mais a gente vai fazendo essa imersão, vai ficando mais claro a possibilidade das ferramentas que já existem serem aplicadas com essa lógica, né? E principalmente para você, pela sua atuação, as constelações vai ser um grande campo que abre, né? Que são os padrões de comportamento através dos programas, né? E
Isso que vai acontecer na virada do primeiro para o segundo ano, que é um tema assim, muito envolvente, mas que quanto mais a gente conhece os programas, as pessoas falam, nossa, a constelação é muito complexa, é muito difícil e tal. As constelações que eu falo, as constelações cerebrais do Dr. Hammer. Mas quanto mais profundo tá, quanto mais claro tá o entendimento dos programas, você vai ver que a constelação, o comportamento é só uma forma coerente de responder quando eu estou ativado por essas sensações, né? Então, se eu estou ativado com a sensação de incapacidade, eu poder me colocar megalomaníaco ou numa posição de vítima e de frágil são condições naturais para eu me defender no mundo com esses programas, por exemplo, né? E assim a gente vai vendo que existe uma coerência nisso. Mas tudo parte do sentir, da base de cada um. Então, eu acho que a hora que vai incrementando o jogo, isso vai ficando cada vez mais uma salada e como isso vai naturalmente sendo parte do processo, né? Sendo insights que você vai tendo, vão sendo palavras que vão chamando mais atenção e vão sendo exploradas no seu eco, na sua comunicação com os clientes. E a gente vai nessas trocas aí, tem muito legal, porque tem arte terapeuta, médico, fisioterapeuta, quem trabalha com exercício físico, com pilates, com outras coisas. E palavras são formas de atuar no mundo, sentir, gestos, são tudo formas de atuar simbolicamente através de arte terapia. Então, vai abrindo um leque grande dentro desse caminho, que é a nossa proposta, assim, não criar. Isso é bom de você trazer. Ela não é uma técnica, né? Embora todo mundo vem com uma ideia, todo mundo de maneira geral, né? A ideia de intervenção, o peso da intervenção no treinamento profissional é uma coisa muito validada e muito apoiada, né? Mas todo esse processo de aprendizado, de integração de experiência, que é o processo de travessia, de cura, de crescimento, do que como cada um chama, se deve muito mais à conexão do que à técnica de intervenção, né? Uma vez com a conexão, é a matriz para que todas essas possibilidades aconteçam. E a gente vai estar costurando isso, a possibilidade da gente viver esse mundo permite conectar com essa coerência desses programas. Não sei se foi muito claro, mas é uma coisa que vai acontecendo no processo, né? O Ben Alves tem uma frase que ele diz que quem alfabetizou não era alfabetizado, né? Quem criou o alfabeto era um analfabeto. E é mais ou menos isso, a gente vai criando o alfabeto das cinco leis junto da formação e naturalmente vai criando uma liga e você vai juntando com tudo que vocês têm. E vão saindo resultados admiráveis até para a gente, né? As apresentações de caso na supervisão trazem muitas ideias, muitas bases e a gente vai brincando. E o mais importante é fazer uma rede disso, né? O ser humano olha a natureza como algo caótico, né? E as emanações desconfortáveis da natureza, então, essa é mais caótica de tudo, né? E as patologias estão incluídas nessas desconfortáveis. E a falta de troca de grupo para ver isso por uma outra perspectiva, né? A gente às vezes sente falta, né? A sensação é que a gente está vendo um mundo muito diferente. Então, a história do Raízes ajuda também a ter um círculo onde a gente pode ser visto com essas angústias e com essas percepções que vão um pouco fora de determinados paradigmas, né? Determinadas coisas. E aí vai desenrolando. Respondi pouco, falei muito, mas é isso. Quem mais? Alguém quer? Olha, Zimara, legal. Opa, Reginaldo, por favor. Reginaldo fez curso com a gente, com o Luiz, lá uns 10 anos atrás, Reginaldo. Eita, tá fechado? Veja se agora. É legal. É, vamos dizer que aqueles. Acho que a Uli estava junto, 5 dias a gente saía zureta, daí não sabia quem era a gente mais.
né? Eu só sei que na ceia aumentava bastante, mas foi bacana eu estar aqui pelo seguinte, o André sabe, eu indico muitas pessoas para ir até com você, para vocês aí, isso foi muito bacana, porque a única certeza que nós temos em tudo são mudanças, né? E eu não tinha visto ainda esse cronograma, essas mudanças que vocês fizeram na formação, principalmente com esse novo olhar aí, mais integrativo de várias técnicas, né? Então, foi muito bacana estar aqui com vocês e compreender melhor tudo isso, porque como nós olhamos para o que a gente faz, né? Da mesma forma que as constelações familiares, tem muita gente fazendo cursinho rápido, e é um perigo, as 5 leis, a gente tem visto isso também, né? Então, a seriedade de vocês aí, acho que é bacana, e esse material vai ser muito importante para eu estar direcionando, inclusive, para pessoas que têm interesse. Eu não garanto que eu possa fazer, porque a gente já tem aí uma gama de coisa para estar em cima, trabalhando, mas foi muito interessante, André. Você e o Vinícius trouxeram essa nova forma, né, de olhar, principalmente vivenciar o sentir. Porque eu acho que aí tá tudo, né? Um ser humano que chega até você não é matemática, né? Você vai ter que olhar ali o que que existe, e isso foi muito bacana. Fiquei feliz de estar aqui com vocês e me sinto honrado de ter participado, como você falou, né? Vai mudando e a gente vai aprendendo junto, né? Que bacana, viu? Estou muito feliz da formação. Quem sabe? Não descarto, né? Mas para mim vai ser bem bacana poder direcionar várias pessoas aí. Legal, Regis. Obrigado, viu? Valeu. Era um trauma o curso, né? A gente ficava tropicando, quem saía do trauma saía mais forte, mas muita gente não saía, né? E fazia esse divisor de águas mesmo. Ou você se encantava, ou você falava, meu Deus do céu, como é que vê o mundo de cabeça para baixo agora? Não me diga que é assim, né? Deixa eu continuar como era antes. Eu Você lembro sabe que a que hora que eu... Pode falar, no Reginaldo. último dia que teve a confraternização, eu olhei para a Suzy e falei, Suzy, não sobrou nada aqui para ir em confraternização. Eu não sabia nem que lado era Limeira, mas para voltar, sabe? Fala Sério. aí, Vi. Não, mas vai dizer que é exatamente essa hora que eu falei de como era, né, o módulo introdutório, tanto você como a Oli estavam aqui assim no meu campo de visão e eu vi que vocês deram uma gargalhada assim. Ah, Então sentimos na pele, mas era foi muito exatamente bom. assim, né? Era É. aquele holofote de luz assim na cara, né? Tanta informação que era recebida e que é claro que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas A gente acaba fazendo foram muita dias. besteira até aprender, né? Mas Mas foram dias assim de muito aprendizado, né? Porque tudo é como a gente diz, né? Tudo que você vai estudar, o maior estudo é você mesmo, né? Então até aquilo parar de reverberar, olha, acho que foi mais de mês ali depois para colocar tudo no lugar. Mas eu acho que é bacana isso, tem que se vivenciar. Eu só posso levar alguém pelo caminho que eu já passei, né? Então se não passa por isso, não chega mesmo. Mas valeu, pessoal. Gratidão pela oportunidade, hein? obrigado, querido. Uli, boa noite. Boa noite. Bom, eu também, eu não sei se vocês percebem, mas eu também tenho encaminhado bastante gente para vocês, vira e mexe, porque eu dou assim uma introdução de um módulo até dentro das constelações familiares sobre as 5 leis biológicas. E o pessoal se encanta por esse conhecimento, né? Porque para a gente, como constelador, muitas vezes a gente lida com constelação de sintomas. E o fato da gente entender qual é a dinâmica por trás, essa fala velada do nosso corpo em termos de sobrevivência, isso facilita em muito até o nosso oferecimento de falas para o nosso cliente, da gente poder fazer um teste de ver qual é ali o caso específico de cada um. Então, eu também tenho mandado bastante gente, né? Depois de vocês, foi aquela coisa, né, que o Reginaldo falou também, que vocês falaram, aquela fumacinha, né? Muita informação por uma semana. E aí chega no final, você fala, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Será que sobrou alguma coisa? Será que eu consegui sedimentar alguma coisa disso ou agora bagunçou tudo de vez no final, né? Mas eu vou dizer que mesmo assim, mesmo tendo sido, tipo assim, uma overdose de conhecimento,
foi muito impactante. Para mim foi um divisor de águas porque eu achei maravilhoso, né? E como eu vinha antes das constelações, eu sou veterinária e sou homeopata, então eu sempre gostei dessa área de fisiologia, essa coisa toda. Então, para mim fez muito sentido na época, né? E depois com a Brigitte Champetier de Ribes, ela tem um módulo só sobre Hellinger e Hammer, que é muito rico, muito legal, onde ela fala de excluído e excluidor, nessas etapas, né, ali quando a pessoa entra em simpaticotonia, que ela entra no processo ativo da doença, onde ela faz um conflito de excluidor, e que quando ali na hora que você tem ali como é que vocês falam? Que esqueci até o termo, que ali é a PHS? prova de ferro, a prova de fogo. Ou Aham. racha, ou sobrevive e vai para a resolução e volta para a saúde, ou então sucumbe de vez, né? Que seria essa hora do encontro do excluído com o excluidor e o momento da possibilidade de reconciliação. Então, assim, é muito lindo, né, esse conhecimento. E depois, eu já queria ter voltado para avançado há muito tempo, mas sabe quando você vai enrolando, enrolando, enrolando? Eu sempre vejo, sempre recebo as postagens de vocês, sempre leio as coisas. Eu falei, eu quero voltar, né? Eu quero voltar, quero fazer, quero ver como é que é isso daí, me aprofundar um pouco mais dentro, principalmente daquelas constelações que a gente falou muito pouco disso, né? Naquela semana intensa. Naquela época eu não É, aprofundava. tinha pouca coisa, mas também não tinha como aprofundar, porque tinha muita coisa já, né? Mas eu vou falar para vocês que a apostila de vocês eu uso até hoje, né? Que legal. Aquela minha apostila tá assim, a vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E outros livros também que eu comprei, claro, do próprio Flat, né? Que é bem bacana, da Eu biodecodificação decodagem. também. É. Isso, que é bem bacana também. Mas eu estou animada para fazer. Agora, fale para mim uma coisa: o fato dessa experiência das 5 leis biológicas, eu preciso fazer isso ou o meu curso valeria como uma experiência 5? Vale, a gente esqueceu de comentar isso até quando o Vini falou. Esses prévios, né, quem fez antes dele se transformar em 3 dias, aqueles de 5, de 6 dias, também considera. E quem entrar na formação, depois, qualquer curso de experiência em qualquer lugar do Brasil que a gente tiver, é só chegar, é só avisar para a gente também poder receber em casa, mas assim, é só participar. Então, vale, muitas vezes, a gente recomenda se está há muito tempo, mas se bem que você tem ministrado coisa com isso, está mais claro, mas pode também fazer se quiser, mas teoricamente já tem um pré-requisito para entrar na formação. E essa ideia desse pré-requisito é muito mais para que as pessoas também entendam o que a gente está levando, né, e de que lugar a gente está levando, do que também antes de entrar numa ideia de 2 anos, é entender um pouco qual é o processo oferecido, como é que isso acontece. Então, a gente já teve gente querendo entrar assim, não quero, que não seja só uma coisa espasmódica, né? Que seja uma coisa de realmente entrar e estar disponível para o que a gente vai oferecer, né? Que é um processo. A gente faz uma entrevista com cada um que entra na formação, então a gente vai fazer uma entrevista individual, entender como é que está seu trabalho, sua vida naquele momento, se tem seus apoios, qual é a sua rede, para que a gente possa ir conduzindo esse processo, que ele é um processo de grupo, a gente não consegue fazer individualmente todos, mas a gente poder conhecer todos para que a gente vá levando o grupo é importante. Então, a gente é ousado, como diz na Bahia, é ousado. Então é um desafio, mas a gente tem aprendido muito nesse processo, tem sido bem divertido. Então, pergunta sua, toda aquela experiência já está mais do que. E você Minha vai ver na. Fala, desculpa. Minha filha está aí também, Maria Júlia Holtz é ela falou assim, mãe, eu preciso abrir a câmera. Aí eu falei, não, você não precisa abrir a câmera, que ela disse que ela está acabada. Hoje meu neto deu trabalho, aí ela falou, preciso abrir a câmera. Eu falei, não. Mas ela nunca fez ainda o curso de 5 leis biológicas, apesar dela ser hoje consteladora, né? Ela é Uhum. advogada, e consteladora também, ela fez formação com a gente.
E eu Uhum. até perguntei para ela, falei assim, escuta, você não se interessa por 5 leis biológicas? Ela falou, eu acho interessante. Eu falei, então entra na reunião. Só que ela não fez ainda uma formação. Você acha importante ela fazer outra coisa antes? Não, essa formação que eles te dizem é esse encontro de 3 dias, Uhum, que é essa introdutória, porque esses temas a gente revê na síntese, que é o módulo um. Esse é como módulo zero uhum. para entrar no módulo um. E até para ver, claro que na mãe a gente confia, mas assim, ver onde é que ela está entrando dentro de uma ideia de 2 anos, né? Então, a experiência é uma oportunidade, até de ver a linguagem, como é que a gente trata isso, Ah, mas se ela faz poderia entrar sentido. nesse grupo também, se ela faz. Pode, pode. A Ah, gente tem ainda, por exemplo, em março, a gente tem no Rio e em Campinas esse curso introdutório. Aí depois, a partir de abril, maio, a gente tem Brasília, Salvador em setembro, tem algumas datas ainda. A gente faz umas 9 cidades por ano. Vocês Então a são gente de vai ter onde, em Yuri? Ah, desculpa, André. né? Você é de Não. onde, Yuri? eu sou de Sorocaba, Ah, de Ah, então, Sorocaba. é estado de São Paulo. Campinas. Campinas Agora em vai ter março, fim de semana do dia 14, 15, 16, vai ter aqui em Campinas. Eu sou de Campinas, né? Então Uhum. a gente tem a experiência aqui e o Rodrigo mandou ali no chat. Então vai ter no Rio de Janeiro, no fim de semana seguinte, Salvador, Brasília. Mas esse de Campinas, fica feito convite, talvez não tenha ficado claro a hora que eu falei sobre a experiência, mas ela não é voltada apenas para quem quer fazer a formação, mas para quem quer ter um conhecimento, assim, uma ideia do que é 5 leis, né? Eu tenho tido muitos pacientes que têm feito a experiência, né? E muitas vezes, assim, mães, donas de casa, né? Pessoas que querem ter o conhecimento para aplicar na família, para entender melhor alguns processos pessoais, processos dos filhos, né? do cachorro, O cachorro. do pet, dos filhos. Hoje é praticamente a mesma coisa, né, André? E é interessante o quanto que o Hammer viu também, né, que processos que envolvem eles se manifestam também conosco como filhos, né? Mas deles mesmos. A gente tem alunos que fizeram com a gente que são veterinários e fazem um trabalho muito maravilhoso assim com animais, né? Tanto cachorros, gatos, com cavalos, tendo esse olhar para a biologia, né? Então, e você que já fez com a gente lá atrás, né? Caso tenha interesse, pode fazer a chamada reciclagem, né? E como o André falou, para quem se inscrever na formação, pode fazer a experiência. A experiência ela entra como um bônus, vamos dizer assim, né? Uma vez Quando a gente matriculado fala, na formação, pode participar da experiência. uma vez entrou na formação, a gente se compromete a levar para tudo quanto é lugar. Então você fica à vontade, qualquer coisa, estão dentro da raiz também para ir vivenciando. Legal, obrigada. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? E agradecer a valentia de segunda-feira, essa hora, estarem aí. Vai ficar gravado alguns detalhes lá na própria formação. Mas qualquer dúvida também fica à vontade com a gente, né, de mandar mensagem e tal. E tem uma frase do Platão que eu acho muito bonita nessa história, que ele fala: a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que você ama é crescer, né? E eu acho que essa é a ideia, não só para as pessoas que a gente ama, para o mundo, né? E a ideia de que é um processo constante, né? A gente pode sempre ir olhando e vendo maneiras de lidar com os nossos temas. E a gente tem esse tema doenças com um significado tão difícil da gente olhar, né? Tão difícil da gente sustentar o peso que se carrega. Então, ter uns significados que sejam mais edificantes, que levem muito mais para
para informações valiosas sobre nós, para que a gente possa processar, ao invés de culpas ou medos e tudo mais, é uma possibilidade bonita, né? Então, fazer desses processos que o nosso corpo experiencia como lugares onde ele mostra coisas que a gente não está vendo, né? Então, esse é o intuito. E a gente vai vendo o quanto isso leva para um propósito, cada vez mais a gente tem observado o quanto esse caminho vai nos alinhando nos lugares de propósito também, porque o nosso corpo vai o tempo inteiro dando sinais, a natureza vai trazendo sinais dos caminhos em que a gente vai percorrendo. E essa é a ideia de caminhar junto nesses 2 anos. Beleza? Me agradecer. Vamos deixar algumas perguntinhas depois no grupo lá. Você criou um grupo, Rodrigo, ou uma lista de transmissão? Acho que é lista, né? A gente vai mandar umas perguntinhas, tá? Para deixá-los ecoando. E alguns feedbacks também são bem positivos para a gente. Se puderem dar retorno, sensações que vieram, vai ser importante. Beleza? Ótima semana para vocês. Boa noite. Boa Segunda-feira já noite. começou longa. Boa Eu noite, já boa tô, semana. Beijo. Luiz Amar, eu já tô ansiosa para começar o curso. vamos lá, no Rio a gente se vê lá em março, dá um pulo lá já. Vou lá, eu tô lá já. Legal. Algumas figurinhas aqui vão estar também. Qual é a Nos data veremos. mesmo de março no Rio? 26, não, 20 a 20, não, Peraí. É no meu aniversário. É no meu 19, aniversário. Pode 19. vir, pode vir. É Tá 21 bom. a 23. Em seguida. ou 21 a seja, ela 23. já deu a indireta, viu, Marcela? Você chega dia 19, Eu vou aniversário da estar no dia André, 19. Deixa ela comigo. deixa ela comigo, eu acho. Obrigada, Obrigada, gente. É, querida. gente, Foi Até ótimo. mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa tchau, noite. tchau, bom Valeu, descanso. pessoal. Boa semana a todos.